Amados, a nossa vida, ela é se pudéssemos contar a história da nossa vida, nós veríamos que tem momentos de altos e baixos, né? A nossa vida dá uma boa história, cada um de nós daria uma boa história. Mas esse texto aqui, ele revela um fato marcante da vida de Davi. Um momento em que ele conversa com Deus. Este salmo é um diálogo de Davi com Deus. Quando colocaram aqui o título em negrito neste salmo, colocaram o apelo do justo. Mas eu gostaria de conversar um pouco com os irmãos e aprendermos neste exemplo de Davi, para vermos se nós temos condições de apelarmos com justiça diante de Deus. Para a gente entender um pouco mais, nós poderíamos aqui usar um exemplo de alguém que trabalhou durante muitos anos e agora está precisando se aposentar. E essa pessoa, então, ela vai pegar aquela carteira de trabalho, a outra, né, um monte de papel, e vai se apresentar ao INSS, ao órgão lá do governo, que é o Instituto Nacional de Serviço e de Seguro Social. Então, você vai apresentar, você vai solicitar algo que é seu. Então, você vai apresentar uma série de documentos e alguém vai olhar e falar assim, trabalhou, certinho, recolheu, pagou, você tem direito. Você está apto. Então alguém trabalha 20, 30, 40, 50 anos e um dia se apresenta a esse órgão e apela, requer, solicita o seu benefício, aquilo que lhes é seu por direito, porque conquistou, porque você contribuiu para isso. Então você se apresenta e é considerado justo. O seu apelo é justo. Foi falado aqui na escola dominical da declaração do imposto de renda. Da mesma forma, você todos os meses tem todas as informações que são depositadas ali no sistema, são arquivadas. E quando chega no final do ano, você é feito uma conta e você o paga ou você recebe. Se for justo, você vai receber. E se for justo, você vai pagar. Isso são informações que são armazenadas, que não dá para se alterar. O que pagou, pagou. O que não pagou, não pagou. Por que nós estamos usando essa ilustração? Porque é exatamente o que Davi faz neste salmo. Ele diz assim, faze-me justiça, Senhor. Davi, ele olha para Deus e ele requer de Deus a justiça de Deus, o justo juízo de Deus. E é interessante quando alguém se vira para Deus, alguém dirige a palavra para Deus e fala assim, Senhor, faz justiça para comigo. Essa pessoa está querendo que Deus aplique as suas sentenças naquela pessoa conforme o seu comportamento. Porque o que Davi em outros salmos, ele vai falar assim, o Senhor não nos trata segundo as nossas iniquidades. Salmo 103. Davi diz que o Senhor, ele separa de nós as nossas transgressões, assim como disse o Oriente do Ocidente, o Senhor separa as nossas transgressões. Davi, ele mostra que Deus é um Deus bom, Deus justo, misericordioso. Mas aqui neste salmo, Davi clama pela justiça de Deus em seu favor, mas conforme o seu comportamento. Davi diz assim, aplica a tua justiça na minha vida conforme eu sou. Então ele diz, pois tenho andado na minha integridade. Davi diz, Senhor, aplique a sua justiça à minha vida. Eu clamo pela tua justiça. Eu peço a tua justiça. Eu venho diante de ti pedir que o Senhor seja justo para comigo. Porque eu tenho andado na minha integridade. E o andar na integridade, Davi não está falando assim, Senhor, eu tenho sido íntegro de vez em quando, eu tenho sido íntegro de segunda a sábado, ou de sexta a domingo. Não, ele diz, eu tenho andado. E o andado aqui quer dizer, eu tenho sido constantemente, plenamente, o tempo todo, eu tenho andado, eu tenho sido íntegro. Então Davi olha para Deus e diz, Senhor, seja justo comigo. Aplique a sua justiça à minha vida. Porque eu tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Davi, ele diz que não apenas ele anda, ele permanece, ele está indo em integridade, mas ele diz, mas eu também confio no Senhor. E eu confio sem vacilar. E o vacilo quer dizer, é aquilo que eu sou pego de surpresa. É aquilo que eu faço espontaneamente porque eu escapo da minha integridade, eu escapo às vezes, sabe? Eu sou aquela pessoa certinha, mas de vez em quando eu falo um palavrão, de vez em quando eu xingo alguém, de vez em quando eu falo mal da sogra, de vez em quando eu fumo um cigarro, de vez em quando, sabe? Eu dou uma vacilada. Davi diz, Senhor, eu não vacilo.
Eu confio no Senhor. E confiar, no contexto aqui dos Salmos, é depender, é acreditar, é se submeter. Porque tem pessoas que confiam e outros acreditam. Acreditar é fácil. Acreditar é eu pegar esse óculos e falar assim, eu vou soltar e ele vai cair. Isso eu acredito. Estou acreditando porque isso é fato. Agora, confiar é se eu pegar esse óculos e falar, pega, Zig, e jogar. Eu confiar, acreditar que algo que não mais está no meu poder, nem no poder dele, vai ter uma solução que eu imagino, que eu espero. Isso é fé. O que Davi diz, eu tenho fé no Senhor. A minha vida ela está em tuas mãos e eu vivo para satisfazer a tua vontade. Então, a minha integridade ela é constante, não tem vacilo. Porque não adianta nós nos apresentarmos ao Senhor e falar, Senhor, eu preciso do teu socorro, eu preciso da tua ajuda. Senhor, eu necessito de ti. Mas nós não temos nada para ofertarmos ao Senhor. Ah, pastor, então Deus barganha? Não, não é barganha. É Deus aplicar a sua justiça e as suas recompensas. É a sua misericórdia e a sua bondade para aqueles que confiam nele. Para aqueles que andam em integridade. Nós não podemos vacilar. Há alguns anos atrás eu vi um exemplo de um presbítero, Raimundo Nonato. Não era Raimundo, mas não era Nonato. Nonato era o outro. Tinha 2 Raimundos na mesma igreja. 2 presbíteros. Era o Budico, o homem que pela primeira vez na vida me deu a paz do Senhor sem eu ser crente. E aquele homem falou assim que o vacilo é comparado a uma rocha quando ela trinca a parede, que é algo forte, resistente, mas com o vento, com a chuva, às vezes com o mover do solo, trinca, abre uma brechinha. Ele diz assim, aí alguém vai lá e coloca um pedacinho de madeira lá dentro. Parece inofensivo, mas ele vai lá e joga um pouquinho de água na madeira. A madeira vai inchando e essa trinca ela vai cedendo, ela vai aumentando. Daqui a pouco a trinca vira uma fresta e essa fresta então se torna um vão e então separa-se. O que Davi diz é, eu não vacilo. Eu não dou brecha, eu não abro exceções da minha fé, porque quando nós abrimos exceções, as exceções são perigosas. Quando a gente abre uma brecha, a gente está abrindo exceções. E por mais que alguém fale que toda regra tem exceção, não existe exceção para a palavra de Deus. Ela é imutável. A gente não pode brincar. Então Davi diz, Senhor, faça justiça para comigo. Porque eu tenho andado com integridade e eu não vacilo. Senhor, eu confio no Senhor. Porque o vacilar, antes da palavra confiar, quer dizer, as situações podem me motivar a vacilar. Na minha caminhada, na minha integridade, pode chegar um momento que eu precise vacilar. Que seja mais óbvio, que seja mais bonito eu vacilar. Eu me importar como aquele meio. Eu ser conivente com aquela situação, então eu vou mudar, eu vou abrir aqui uma exceção e vou vacilar. Essa palavra vacilar está antes da palavra confiança. O que Davi está falando é, posso passar por momentos de adversidade, Senhor, por grandes desafios, mas eu não cedo, eu não vacilo, eu não negocio a minha fé. Eu não vou ceder à tentação, eu confio no Senhor e ainda que os ventos sejam maiores que as minhas forças, eu confio que o Senhor pode me pegar pelo colo. E quando as águas tentarem me submergir, eu creio que o Senhor me tirará. E se eu passar pelo fogo, o Senhor passará comigo e as chamas não me queimarão. Confiar no Senhor, sem vacilar. Então Davi se coloca diante de Deus e fala, Senhor, seja justo comigo, faze-me justiça, me julgue. Então Davi diz do seu caminhar, do seu comportamento cotidiano, do seu ir e vir, das suas atitudes, caminhar de forma íntegra e confiar sem vacilar, confiar constantemente. Então ele fala do seu comportamento, das suas decisões, da sua vida, das suas atitudes, da sua vida em sociedade, da igreja. Davi fala de relacionamentos, de tudo aquilo que as pessoas poderiam ver, o testemunho dele diante de todas as pessoas. Ele diz, eu não vacilo, eu ando em integridade porque eu confio no Senhor. Talvez a vida na nossa vida seja apenas essas coisas percebíveis, visuais, que alguém possa perceber, que alguém possa ver e testemunhar. Mas Davi não para aí. Ele diz assim, examina-me, Senhor, examina-me e prova-me. Davi agora está falando assim, ó, examina-me, olha-me por dentro.
E o examinar aqui é tipo assim, pega uma lupa, um microscópio e faz um exame minucioso. A Camila poderia definir essa palavra examinar melhor do que todos nós. Mas o examinar é você observar com muita precisão. É você avaliar, fazer uma avaliação crítica e chegar a um resultado, a uma conclusão. Alguém aqui já fez alguma ressonância, uma tomografia, né? A tomografia que a máquina fica lá girando uma velocidade quase da luz e fazendo aquele barulho, mas fazendo o corte do seu corpo, né? Cortes, e cada giro lá parece que é um corte que ela dá, fazendo imagens, muitas imagens, para depois o médico observar aquelas dezenas, sei lá, centenas de imagens, pegar as imagens mais precisas e fazer um exame detalhado do seu corpo e chegar a um diagnóstico. O diagnóstico, ele precede o exame. Não existe diagnóstico sem o exame. Então Davi diz para Deus: Senhor, me examina, me olha por dentro agora. Ele primeiro se mostra por fora e não se encontra nada de se reprovar no caminhar de Davi, no seu dia a dia. Agora ele diz: me olha por dentro, faz um exame minucioso e me olha por dentro. Então ele diz: examina-me, Senhor. Mas ele não para no exame, ele diz: e prova. E o provar aqui quer dizer, é como experimentar. O provar-me aqui é falar: me experimenta, Senhor, coloca-me em prova se possível for. Coloca circunstâncias diante de mim e verás. O provar quer dizer experimentar. Me examina e me experimenta. Davi, ele tem a ousadia de se apresentar a Deus e falar assim: Senhor, me olhe por dentro. Olha o meu comportamento. Ele diz assim: sonda-me o coração. Sonda-me o coração e os meus pensamentos. É interessante que o escritor aos Hebreus, em Hebreus 4:12, ele diz que a palavra de Deus, ela tem poder para esquadrinhar todas as coisas. Ela faz a separação de medula, né, entre o corpo, entre os órgãos. Mas ele vai dizer ainda que a palavra, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E agora Davi diz assim: Senhor, sonda o meu coração. A Petrobras, ela usa umas máquinas, né, chamadas de sondas, que elas conseguem descer a centenas e centenas de metros de profundidade no mar. Primeiro, tem que ser muito resistente para descer, para submergir a 200, 300 metros, né? E segundo, que tem que ter precisão, tem que avaliar bem, tem que fazer uma sonda, né, uma sondagem, captar todas as fotos, o tipo de rocha, as algas, a cor da água ali embaixo. A sonda, ela tem uma precisão, a sonda que fica lá nos satélites. Essa palavra vem desse texto, sondar. E Davi diz assim: sonda, Senhor, o meu coração. Como é que está o nosso coração, irmãos? Será que nós podemos falar isso para o Senhor? Sonda meu coração, visita o meu coração, olha ele por dentro, Senhor. Faz um exame aqui, uma sondagem. E a sondagem não é só um olhar assim, é só olhar, não. A sondagem quer dizer, é fazer uma visitação, é andar ali, é observar, é olhar, é esquadrinhar, é entrar em todos os lugares e ver se está tudo bem. Observar cada espaço que tem. Amados, como está o nosso coração, o nosso caminhar, as nossas atitudes? Davi diz: Senhor, sonda meu coração. Somente Deus pode sondar o coração do homem, porque ele é enganoso. E é do coração que provém a saída para todas as coisas da vida. Porque o homem bom, ele guarda, ele tira do seu coração boas coisas. Porque aí onde estiver o vosso coração, estará o vosso tesouro. O coração, ele está ligado a todas as áreas da vida. O Antigo Testamento define, né, nos ensina o coração como sendo o centro da vida. O Novo Testamento vai falar que é a mente, que é a razão, que é o cérebro. Mas o Antigo Testamento relaciona a vida, o pensamento, tudo ao coração. Então Davi diz: sonda, Senhor, o coração, onde está guardado todos os meus sentimentos. É onde está o sentimento que eu amo meus irmãos, onde está o sentimento que eu posso ter raiva de alguém, é onde eu guardo todas as minhas emoções, meus sentimentos emotivos. Como é que está o nosso coração? Será que o Senhor pode sondar o nosso coração? Ou será que tem alguma coisa que nós temos que esconder do Senhor?
O Senhor vai sondar o meu coração, Ele vai caminhar no meu coração. Peraí, deixa eu colocar um pano aqui em cima de um sentimento. Deixa eu esconder um outro sentimento aqui embaixo do tapete. Olha, tem uns sentimentos aqui que se o Senhor sondar, Ele vai reprovar. Então, deixa eu esconder. Como é que está o nosso coração? Ele diz ainda assim: examina-me e prova-me, sonda meu coração e os pensamentos. Intenção do coração e pensamentos. Em que nós temos pensado? Pensar quer dizer, é aquela parte, né? Davi vai relacionar essa parte do pensamento com a alma. Aquilo que deseja, que cobiça, aquilo que planeja, aquilo que sente. Como é que está os nossos pensamentos? Em que nós temos investido o nosso tempo em projetos? O que você tem pensado? Coisas boas? Tem pensado nas coisas do céu? Ou será que os nossos pensamentos nos condenam? Será que nós podemos falar para o Senhor, como Davi falou: Senhor, examina os meus pensamentos. Eu coloco diante do Senhor todos os meus pensamentos aqui, examina-os um a um, Senhor. O que Davi está falando aqui é que a vida dele é tudo o comportamento, o seu corpo. É por isso que no Salmo 103 ele diz: minha alma, bendize ao Senhor com tudo que há em mim. Bendize ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios para comigo. Davi diz que eu tenho, de uma forma plena, eu tenho que servir e adorar ao Senhor com todo o meu corpo, com os meus sentimentos, com os meus pensamentos e com as minhas intenções. Eu não sirvo para outra coisa senão para servir ao Senhor. Então Davi diz: prova-me, Senhor, sonda-me o coração, sonda os meus pensamentos. Davi se coloca diante de Deus e se rasga diante de Deus. Tudo o que eu tenho é para Deus. A minha vida, os meus sentimentos, tudo. Davi vai falar no Salmo, no verso 3, pois a tua benignidade teima perante os olhos, e tenho andado na tua verdade. Agora Davi diz que o resultado desse comportamento santo dele, desse comportamento justo, desse comportamento que agrada ao Senhor, ele diz: pois eu tenho visto a tua benignidade diante dos meus olhos. Davi está falando assim: eu tenho visto a tua bondade, eu tenho visto os teus favores, eu tenho visto a tua misericórdia, Senhor, diante de mim. Eu não estou vendo os teus feitos, não é porque os meus pais falaram, eu não estou vendo a tua benignidade, não é porque os meus bisavós, não é porque Abraão, Isaque e Jacó falam, não, eu estou vendo diante dos meus olhos o resultado de uma vida em santidade, em santificação ao Senhor. É contemplar, é ver a justiça de Deus em bondade diante dos seus olhos. É na sua família, é na sua vida, é no seu ministério, é em tudo. Você verá a bondade do Senhor, a sua benignidade diante dos seus olhos. Então Davi diz: eu vejo a bondade. Eu posso andar e os meus passos, sabe, eu andando em integridade, eu vivendo em santidade, olha, eu estou vendo, estou caminhando e vendo diante dos meus olhos a bondade e a misericórdia do Senhor. No Salmo 23 ele diz: certamente, com certeza absoluta, a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E aqui ele diz: eu consigo ver com os meus olhos. Aquele que anda na presença do Senhor, aquele que tem um coração santificado para o Senhor, aquele que realmente tem pensamentos voltados para o Senhor, ou seja, toda a sua vida voltada para o Senhor, você verá a bondade de Deus diante dos seus olhos, seja na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, no seu ministério, seja os seus filhos, no seu vizinho, você verá a bondade de Deus. É por isso que ele diz: faça justiça para mim, seja justo para comigo. E ele diz assim: eu tenho andado na tua verdade. Tudo isso traz uma realidade, uma certeza para Davi. Eu tenho andado na tua verdade. E o que é andar na verdade do Senhor? É andar em conformidade com a sua palavra. E a palavra do Senhor, ela é completa, ela é cheia de promessas, de bênçãos, mas também de aplicação de sentenças de justiça. Então Davi diz: eu tenho andado em integridade diante do Senhor. O meu coração tem se achado santo diante do Senhor. Os meus pensamentos, eles têm sido dignos diante da santidade do Senhor.
E eu tenho visto a bondade de Deus, mas é porque eu tenho andado na sua verdade. Então andar na verdade primeiro é reconhecer quem é Deus. É reconhecer quem é você, porque a palavra de Deus, ela revela Deus para nós, e ela nos revela como pecadores miseráveis, corruptos, condenados, que estava indo para o inferno, mas aí no meio do caminho Cristo nos encontrou, nos achou. E Ele muda o nosso caminho. Com amor eterno te amei e te resgatei. Então Ele nos traz, Ele muda a nossa vida agora para a gente caminhar de uma forma que condiza com a sua palavra. Então andar em verdade, primeiro reconhecer quem é Deus, reconhecer quem somos nós. E agora reconhecer como temos que ser, como temos que andar. Então Davi, quando ele diz, Senhor, olha, eu tenho andado em integridade, eu tenho confiado no Senhor, não tenho vacilado, olha o meu coração, esquadrinha o meu coração, sonda, me examina, não só o coração, mas as minhas intenções. Davi fala tudo isso, porque ele conhece, ele anda na palavra. Às vezes a gente acha que se fizermos alguma coisa escondido, Deus não vê. Se fizermos algo que, olha, eu vacilei, eu deixei para lá, não. A palavra de Deus diz que nós temos que andar em santidade. Então Davi diz, eu tenho andado na tua verdade. Eu tenho vivido na tua verdade. E aí daí para frente ele vai falar de como não ser. Essa verdade que ele anda não permite que ele ande com os pecadores. Ele repete lá o Salmo 1. Ele vai dizer, não me assento com homens falsos e não ando com dissimuladores. Não me associo com eles. Eu não sigo o conselho deles, eu não me assento com eles, eu não concordo com eles, eu não compactuo com eles, e muito menos eu me associo, quer dizer, eu penso igual, eu concordo, eu pareço e faço as mesmas coisas. Eu sou encontrado como? Associar quer dizer, é um deles, tal como, é confundido com um deles. Então Davi diz, eu não ando, Senhor, não faço isso, porque eu ando em verdade. A verdade é luz. E a luz não se mistura com trevas. A luz, quando chega nas trevas, ela dissipa as trevas e tudo se torna luz. Não dá. Mas eu quero parar por aqui. Eu quero desafiar os irmãos a fazerem este desafio. Fazer esta conversa com Deus, este diálogo com Deus. No seu íntimo. Chame Deus, fala, Senhor, faze-me justiça. Agora, se quando você começar essa oração, o Senhor falar, não, Senhor, não dá para fazer justiça. Porque se fizer justiça, eu estou mal. Se o Senhor aplicar sua justiça na minha vida, aí o negócio dá ruim, né? Deu ruim. Aí você volta, fala, Senhor, então eu vou mudar. Me perdoa porque eu quero ser assim. Eu quero contemplar a tua bondade o tempo todo. A gente não fala, né? Deus é bom o tempo todo. E de fato é. Mas a gente não consegue visualizar a sua bondade por causa dos nossos pecados. Então faça esta oração hoje. Tire um tempo seu e converse com Deus neste salmo. Tire um dedo de prosa com Deus. E veja até onde o Espírito Santo vai permitir que você vá. Porque Deus já falou com você aqui. Mas eu não quero que fique apenas aqui. Eu quero que você faça essa reflexão. Que você também busque a Deus lendo, relendo e lendo. Até o momento que você possa ler este salmo e falar assim, eu estou desta forma, eu estou vivendo assim, e você possa glorificar a Deus e adorar a Deus, porque você está vivendo como um justo, e você pode fazer o apelo do justo. Então é como uma pessoa vai lá no INSS, apresenta todos os documentos, e eles vão conferir, e vai falar se está tudo ok. Moisés passou por isso, Moisés. Está tudo ok, está aposentado, olha, a justiça o resultado é positivo. Vamos, irmãos, nos voltarmos mais para Deus. Andarmos na presença dEle, voltarmos o nosso coração para Ele, direcionarmos os nossos pensamentos, confiar e não vacilar, e aí veremos a bondade de Deus. Que Deus nos abençoe e nos conceda a graça de recebermos a sua justiça sempre em bondade e em misericórdia. Amém?